até digo que eu preservei pessoas. E hoje é o dia de terminar com a preservação. Porque ninguém me preservou de nada dentro do clube. Até por uma mínima habilitação técnica que eu tenho enquanto advogado criminal, ameaça não é. O que caracteriza o delito de ameaça não é o que eu falei para o Matheus. Então, essa parte nós já deixamos fora. Mas não parece uma ameaça? Não. Vocês podem nos expor, mas nós também temos condições de... A exposição é no diálogo. O que é expor um jornalista? O que é expor? A exposição foi justamente o que eu fiz com ele, de dizer que ele tinha esse feitio de realizar perguntas ácidas. Perguntinhas ácidas. Perguntinhas ácidas. Eu fui tão irônico, Meneghetti, quanto ele, aí tu não tivesse oportunidade, certamente, porque nós não dispomos na arena, ali naquele ambiente, da câmera invertida para os jornalistas. Então ninguém viu a forma que o Matheus, com muita habilidade, estava se dirigindo a mim. Mas eu vi as tuas caretas para tentar para tentar desestabilizar quem está te perguntando. Tanto ele quanto ele estava fazendo com um sorrisinho, com aquele jeito. E aqui abre um parênteses que eu já falei com o Matheus, a quem eu mando um abraço. Eu sei. Deixei claro para ele que ele iria fazer a melhor pergunta da noite, porque ele tinha captado bem a essência da questão, mas daí ele põe a questão, com perdão da redundância, da ausência de transparência. Isso é caro para mim. Tão caro que eu apanhei bastante por falar que não tinha aposentadoria e não teve aposentadoria. E apanhei sozinho nessa. Apanhei sozinho, como apanhei sozinho toda a minha gestão, porque eu jamais tive qualquer apoio do presidente Guerra. Qualquer apoio. Não sei até hoje as razões disso, porque ele jamais me expôs, ele jamais me chamou para ter uma conversa como nós estamos tendo aqui, até de maneira reta, que eu chamo de lealdade quando se venha de maneira equivocada, porque eu não sou soberbo, não fui soberbo, eu fui duro, tão duro quanto foi o Matheus e quanto é o Matheus, mas é o estilo dele, ou quanto são as tuas críticas que tu realiza praticamente que na tua condução diária dos teus comentários ou dos programas que tu tens a oportunidade de participar. Não só para ti, né? Linha de condução. Linha de condução. Concordo. Que não tem nada que ver com postura pessoal, Meneghetti. Tá. Eu sou uma pessoa que no meu trabalho eu sou extremamente duro. Extremamente duro. Mas no meu ambiente pessoal, eu sou amigo de juízes, de promotores, de procuradores da República, mas que no ambiente, vamos dizer assim, do jogo, da advocacia, eu sou duro. Quem me conhece sabe. Mesmo Paulo, que se conheceu enquanto dirigente do Grêmio, é o advogado. É assim que eu trabalho, é assim que eu fui forjado e é assim que eu seguirei a minha trajetória, seja onde ela rumar. Agora, na pergunta, eu tenho, por questão pessoal, Meneghetti, quando eu sinto que há uma repercussão de algo sistemático, parar e reanalisar o meu proceder. Eu te confesso que eu assisti inúmeras vezes aquele trecho. E eu tenho convicção que eu não fui desrespeitoso com o Matheus. Fui duro? Fui. Tão duro quanto ele veio ao dizer que estava faltando transparência da gestão. Ele não disse, né? Ele perguntou. Não está faltando, mas quando se faz, aí tem a experiência, quando tu realiza um discurso desses, é a mesma coisa que tu falar. Eu não sei se tu é o X9. Não, mas se eu te perguntar assim, nós vamos chegar no X9, que eu quero esgotar contigo o tema de desavenças com a imprensa. Isso tudo, Meneghetti, é questão de que tu tens uma postura, e eu digo tu, a pessoa, de se manifestar, mas tu queres induzir algo, tu queres transmitir uma ideia. Tu é arrogante? Eu não tô te chamando de arrogante, eu tô perguntando se tu te acha ou não. Tu faz um pré-julgamento que está inserido na tua pergunta, senão tu não farias. Tu não farias. Que nem quando teve um colega teu que de uma maneira completamente absurda ponderou que eu poderia ser o X9, ou seja, o vazador de informações. Mas retomando ali, o que me incomodou foi que se algo
que não notabilizou a minha passagem pelo clube foi a ausência de transparência. Essa característica não é minha. Até digo que eu preservei pessoas. E hoje é o dia de terminar com a preservação. Porque ninguém me preservou de nada dentro do clube. Eu ia lá, adiante dos microfones, das câmeras, e vinha o arrogante, prepotente, pavão. Mas ninguém sabia o bastidor, porque eu fico impressionado que vazam informações que parecem interessar determinado nicho de dentro do Grêmio. Mas algumas delas, não. Então, aqui, para não ficar nessa situação, não. Tinha um contexto, Meneghetti, que tinha ocorrido de uma desavença no vestiário. De quem? Do Luís Soares com o presidente Alberto Guerra. Uma discussão forte. Depois do jogo? Depois do jogo. Ao contrário do que tu acabou de referir, aquele sinal, tanto na comemoração quanto na internet assim, depois. Né? Eu até revi o gol hoje, chegou a fazer assim. Não foi para a imprensa. Aquilo lá foi em virtude do vazamento do trecho do presidente Alberto Guerra falando do joelho dele. Aquilo lá incomodou e muito ele. E todos sabem. Porque eu tenho uma característica também, Meneghetti, que é bastante tranquila. Eu não utilizo de perfil fake de rede social. Eu não faço construção de narrativa com um profissional de comunicação. Eu estou à disposição de quem quiser dentro do Grêmio para esse momento. Olhos nos olhos aqui. E que venham tentar construir a narrativa que quiserem. Quantos quiserem. Eu vou estar sozinho. Talvez com o meu telefone, se precisar mostrar algum documentozinho, uma mensagenzinha ou outra aqui de WhatsApp. Porque tem algo, Meneghetti, que a minha caminhada pela advocacia me ensinou. Que nós temos que ter provas de determinadas questões que nós falamos. Até para eventual inconveniente. Mas o que eu digo, diversas pessoas do Grêmio sabem. Só que são profissionais e por respeito à instituição que todas elas têm, isso se mantém quieto. Eu falo da postura do Luís Soares, por exemplo. Um tremendo profissional. Já disse isso nas minhas manifestações pelas minhas redes. O torcedor do Grêmio tem que ter orgulho desse jogador, porque ele segurou muita coisa, mas muita coisa. Por exemplo? Que com a repercussão, exatamente isso. Essas situações, o modo como foi conduzida a negociação dentro do Grêmio, quando ele veio sim dizer que queria o encerramento de seu contrato com o Grêmio. Mas não por aposentadoria. Ele nunca falou em aposentadoria, Calef? O termo que ele utilizou desde a primeira conversa, que foi antes, um dia antes do jogo, de volta pela Copa do Brasil em Minas Gerais, contra o Cruzeiro, apenas eu e ele conversamos, Meneghetti. Então, assim, por que eu fico tranquilo de falar? Porque até o momento da minha saída, quem conversava com o jogador e com o advogado dele na Espanha, Dr. Ivan, era eu. Não tinha terceira pessoa. Como não teve na negociação para a vinda dele. Fico feliz que o presidente Alberto Guerra esteja consagrado. Se não fosse o presidente ter, aqui falo e faço referência, a capacidade e a coragem de me colocar no futebol junto com o Antônio Brum, eu não estaria aqui dando essa entrevista para ti, certamente, como outras tantas que eu dei. Agora, é para falar a verdade? Vamos falar a verdade. Quem contratou o Luís Soares está lhe falando aqui hoje. Até porque o presidente não queria isso. Não queria contratação. E todos no Grêmio sabem disso. Pelas razões financeiras que ele entendia. Aí sim, da postura que ele quis ter. Dizendo, por exemplo, que eu vivia possivelmente em Nárnia. Em pensar que haveria a possibilidade do Grêmio... Ele disse isso pra ti? Disse pra mim e na frente de outras 4 pessoas. Todas elas devem estar assistindo. Antes de fechar, de anunciar Antes de mandar a proposta para o Luís Soares. Essa conversa aconteceu na antessala do gabinete dele na Arena. E ele se dirige a mim. Tu só podes viver em Nárnia de achar que o Luís Soares vai jogar no Grêmio. Qual foi a tua resposta?
Eu olhei para ele e disse, se nós buscarmos, que à época o Antônio Brum era um grande parceiro. A época, sem dúvida, a época. Eu olhei para o presidente e disse, se nós trouxermos os parceiros comerciais, tu assina o contrato? E ele? Ficou quieto, rindo. Eu me virei e saí com o Antônio da Arena. Foi para Nárnia. Fui para Nárnia. E aí, galera? Obrigada por apoiar o canal Super Banha. Até mais!